aquilo que Ele fez nesse ano, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que foi de desafio, porque sem desafio não há crescimento, não é? Se a gente não é desafiado, a gente não sai do lugar. Você pode olhar para o ano de 2018 e dizer assim: uau, foi um ano muito desafiador. E na verdade você pode ter duas perspectivas disso, duas lentes desse desafio. Você pode olhar para isso e dizer assim: ai, foi muito desafiador, foi muito difícil, muita coisa para aprender, muita coisa nova, eu fui desafiado no trabalho. E você pode olhar dessa maneira, como uma maneira negativa, os desafios desse ano. Mas se você mudar a tua lente, o teu foco, você pode olhar para isso e dizer assim: uau, foi um ano em que eu fui desafiado a crescer, um ano que eu fui desafiado a aprender coisas novas e aprendi. Quando eu fiz 30 anos, o G me deu um CD, um DVD de um pregador que eu gosto muito, chamado T.D. Jakes. Ele é um negão gigante, assim, um armário enorme. E ele, nessa palavra, ele fala exatamente sobre isso. Esses dias até compartilhei com uma das pastoras da igreja, conversando essa palavra, porque me marcou. Ele disse assim: às vezes você está num lugar que você domina. Então imagina que você está aqui, sua vida é esse primeiro degrau, e nesse lugar que você está aqui, ele é confortável, as pessoas chegam até você, as pessoas dizem assim para você, chegam para você perguntando, questionando: olha, como é que é? Como é que você faz? E você domina esse lugar, você domina. Tudo que diz a respeito a esse lugar, você pode passear nesse primeiro degrau e dominar esse assunto. E é confortável porque as pessoas chegam até você e você tem resposta para isso. E ele diz assim: parece ser muito bom esse lugar, mas se você se encontra neste lugar, saiba que você está no lugar errado. Porque o lugar onde você deve estar é um lugar onde você se sente a pessoa, desculpa dizer agora, mais burra do mundo. E você de repente se desafia a pisar nesse segundo degrau e você fala: não entendo nada, daqui eu não conheço nada. E você fica numa tentação de descer e ficar onde você domina. Mas ele diz: se você não encarar esse segundo lugar, que nos primeiros instantes vai parecer que você é a pessoa mais burra do mundo, esse lugar vai te desafiar a entender, a crescer, a compreender. E é exatamente isso que o Senhor tem para as nossas vidas dia a dia, porque Ele nos desafia na sua perfeição, na sua santidade, e muitas vezes nos assusta porque a gente fala assim: uau, será que eu vou conseguir? Mas Ele disse que todo desafio que nós temos, nós não estaríamos sozinhos, mas que existe aquele que irá nos auxiliar, um auxiliador que segura a nossa mão e fala assim: eu sei que esse lugar é um lugar estranho, esse lugar é um lugar diferente, mas nós estamos juntos. Veja como tudo na vida, na verdade, é uma questão de perspectiva. Quando a gente caminha com o Senhor, e a palavra de Deus diz que é de glória em glória, e é um aperfeiçoamento dos santos, não tem como, não existe um caminhar com o Senhor que é possível nós termos uma vida de inércia, inertes, parados. A gente nunca está parado, ou a gente avança, ou a gente vai regredir. Quando a gente pensa nessa palavra gratidão e ações de graça, ela é tão profunda e ela tem que estar tão constante no nosso dia a dia, no nosso coração, no nosso estilo de vida. Todo cristão, eu já falei isso antes, numa noite dessas de ações de graça, tem que ser reconhecido pela sociedade
como uma pessoa grata e feliz. Não existe a menor possibilidade de um cristão que entende e compreende a obra redentora da cruz, conciliadora da cruz, não ser uma pessoa grata ao Senhor. Não existe essa possibilidade. É impossível. Eu posso te assegurar que nós, como cristãos genuínos, não sejamos pessoas gratas diariamente, entendendo a misericórdia dele que se renova todos os dias, entendendo a graça imerecida sobre as nossas vidas todos os dias. Se tem uma característica que nós temos que ter, é uma característica de gratidão, gratos, felizes. Ali em Mateus 6, eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus, Mateus 6. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 6, a partir do 22. Diz assim: são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, de grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andeis ansiosos quanto ao vestiário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Pode se assentar. Aqui então, ali no 22, começa a falar dos olhos, que é exatamente como eu comecei a dizer para vocês, que na verdade, tudo é uma questão de perspectiva daquilo que a gente está vendo e de como nós estamos enxergando as coisas. E isso pode gerar em nós ânimo, saúde, como pode gerar em nós trevas e escuridão. E continuando, o Senhor então começa a falar assim, olha, como vocês, andam ansiosos, Quando a gente continua aqui, tem aquele versículo que diz assim, a continuação dessa passagem, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, aqui Jesus, ele começa fazendo um exercício conosco, para nós pensarmos o que de fato é valioso,
que vale a pena a gente se preocupar? Com que realmente a gente tem que se ocupar de preocupação? Preocupação é aquilo que nos ocupa a nossa mente, o nosso pensamento. E ele termina dizendo, né, que se nós buscarmos as coisas do céu, ele vai acrescentar as coisas do reino. E é interessante porque ele faz um paralelo aqui com o lírio do campo. E eu fico imaginando Jesus ali conversando, como um contemplador que ele é. Porque Jesus, ele conseguia de maneira muito harmônica, de uma maneira muito mansa, de uma maneira muito calma. Só as pessoas que conseguem manter uma calmaria dentro de si conseguem contemplar, encontra tempo para contemplar. E a contemplação é algo tão precioso, porque o Senhor nos ministra de forma incrível quando a gente para contemplar a criação de Deus. Eu imagino Jesus em algum momento caminhando, andando, refletindo, falando com o Pai, olhou para um lírio do campo e contemplou aquele lírio. E parou para analisar a beleza e a complexibilidade, e ao mesmo tempo a singeleza e a simplicidade de um lírio. E ali no momento, conversando com seus discípulos, ele diz, olha para o lírio do campo. Nem Salomão, na sua maior riqueza, alcançou tamanha majestade. Quando a gente consegue compreender a profundidade desses exemplos que Jesus começa a dizer, dizendo, gente, olha só, presta atenção. Não gasta o tempo, a energia, o coração com coisas. Vamos gastar a nossa energia e o nosso coração com aquilo que é verdadeiro. E quando a gente fala de ações de graça, a gente fala de celebrar aquilo que é verdadeiro. A sociedade muitas vezes tenta colocar em xeque a celebração daquilo que é verdadeiro, colocando foco nas coisas erradas. Mas eu estou aqui para te dizer, queridos, hoje nós estamos aqui para celebrar a vida. Nós estamos aqui para celebrar, sabe por quê? Respira fundo agora, faz assim, ó. Você está vivo. Nós estamos vivos. Há fôlego de vida em nós. A vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós, amém? Porque se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, é porque a vida de Deus em nós, o ruá, o sopro do Espírito Santo de Deus, está aqui, está aí, está pulsando dentro de você. E não há motivo maior de celebrarmos e sermos gratos ao Senhor. Neste momento, neste exato momento, há pessoas lutando com todas as forças para manter esse fôlego dentro de si. No entanto, estamos aqui de maneira graciosa, bonitos, cheirosos, arrumados, perfumados. Há motivo maior do que esse. Há motivo maior do que a vida. E não só isso.
Não só isso, porque até isso seria muito pouco se terminasse aqui. Até isso seria ainda seria raso se terminasse aqui. Mas nós somos um povo de que, além de entendermos que a essência da vida é tão mais importante do que a correria, eu sempre digo, vamos prestar atenção de não corrermos a nossa vida cuidando das coisas emergenciais e deixando as importantes de lado. Vivemos num tempo em que é muito fácil a gente correr a nossa vida só apagando incêndio e aquilo que é de fato importante vai ficando de lado. É essa meditação que Jesus então desperta em tudo isso que ele começa a dizer. No que você está preocupado e está gastando os dias da tua vida. Mas é tão tremendo e é tão mais profundo, porque aqui ele está assim dizendo dessa vida cotidiana, dessa vida. Mas nós sabemos que aquilo que ele oferece para nós vai tão além dessa vida. Que se vivermos 80 anos nessa vida de perrengue, mas com a vida eterna, não é nada. Queridos, a eternidade, a gente tem muita dificuldade de entender o que é isso. A gente não consegue compreender, porque tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. A gente sempre aprende isso. Há conclusões das coisas, não é? Há ciclo, há dia, hora, minuto, segundo, anos, meses, semanas. A gente o tempo todo tenta contabilizar as coisas e o tempo. O tempo todo. Quando se fala de eternidade, é complicado para a gente entender uma coisa que não tem fim. Mas eu quero te dizer que a eternidade, eu sei que você sabe, mas é só para a gente pensar junto, é muito tempo. É muito tempo. E ele conquistou esse tempo de glória, de graça, de abundância, de vida, de alegria, num lugar onde não vai haver pranto, não vai haver choro. Quando nós pensamos nessa conquista, quando nós carregamos esse presente, que é a eternidade, não tem como não sermos gratos a esse Deus. Não tem como. Amém? Lucas 17, uma passagem muito conhecida. Vamos abrir. A partir do versículo 11, diz assim: E de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz.
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem, ela revela muito do coração humano, de como é muito fácil a gente ter um coração ingrato. A gente tem essa natureza, de 10, um só voltou para agradecer. Isso reflete muito do nosso coração. Isso reflete muito de quem nós somos e como nós olhamos. Isso reflete muito de como a gente tem, eu já falei isso também, a predisposição muito maior de enxergar e exaltar aquilo que não está acontecendo ou que foi de ruim, do que aquilo que foi bom. Não é? Eu já disse aqui antes, é muito fácil a gente ir num lugar não gostar do atendimento e nos queixarmos. Mas é muito difícil a gente gostar de um bom atendimento e elogiar. É muito fácil a gente se concentrar naquilo que não está bacana. É muito fácil a gente ir num restaurante comer uma comida e falar: eu não gostei, eu não volto mais nesse lugar. Do que a gente ir num lugar e comer uma coisa muito agradável e falar assim: eu gostaria de falar com o chefe, com a pessoa que cozinhou, ir lá e parabenizar e dizer: estava muito gostoso, parabéns, é uma delícia esse lugar, é muito bom estar aqui. Não é verdade? A gente tem uma tendência de sermos muito mais ingratos do que gratos. E essa palavra nos ensina algo tão profundo, porque assim, existiu um interesse de 10 homens em se encontrar com Jesus. E Jesus bondoso, porque ele não faz nada para receber algo em troca, porém questiona. Esses 10, Jesus a caminho para entrar na cidade, eles ali, do lado de fora dos muros, não podiam entrar. Eles abordam Jesus e dizem: mestre, por favor, faça alguma coisa. E Jesus fala assim: olha, vai se apresentar ao sacerdote. Porque assim, para eles entrarem de novo ao convívio da sociedade, teria que ter o aval do sacerdote. E aí a palavra diz que enquanto eles estavam indo, eles foram curados e chegaram na presença do sacerdote. O sacerdote viu que eles não eram mais leprosos e falaram assim: ok, a vida continua, mas só um falou desesperadamente: eu preciso agradecer a esse que me curou. E a palavra diz que ele se prostra diante de Jesus, em adoração, em agradecimento, em gratidão. E é tão lindo porque Jesus então no versículo 19 disse-lhe: levanta-te e vai. E queridos, ele foi com algo que os 9 não foi. Ele carregou algo por ter um coração grato, por ter um coração em gratidão, por reconhecer o poder de Cristo sobre a vida dele. Jesus diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A cura, ela é momentânea, ela é passageira.
os 10 certamente iriam sofrer uma morte natural. Mas a palavra diz que somente um recebeu a vida eterna, por ter um coração de gratidão. Então eu vejo que muitas vezes a gente precisa fazer um exercício contrário e parar para pensar o que é ser ingrato. Eu já me deparei com pessoas extremamente saudáveis, com uma família muito estruturada e tudo indo bem, nada de extraordinário. E dizer, eu não tenho muito o que agradecer. O que é de fato importante? O que é de fato verdadeiro? O que é de fato um motivo de gratidão? O que é? Uma casa, um carro, uma roupa? O que é de fato? A gente não vende tudo que tem se alguém da nossa família fica doente. A gente não dá tudo que tem pela vida de uma pessoa. Tudo. Tudo. A gente conhece histórias de pessoas que venderam tudo pela vida de uma pessoa. Eu acho que a gente não precisa chegar nesses lugares ou nestes momentos para entender quão preciosa é a vida. Dá para a gente aprender, não dá? Que ela é preciosa. De que a pessoa que está do seu lado, ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é muito precioso ou preciosa. Diga assim, a tua vida é de valor inestimável. Inestimável. Amém, queridos?